Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, né? Depende do momento em que você estiver assistindo essa live, mas é muito bem-vindo aqui ao canal do professor Samuel Merbach. Boa noite, professor. Tudo bem? Como foi o dia? Tudo tranquilo? Muito trabalho? Olá, professor Nildo Moraes. Tudo ótimo, bastante trabalho, bastante estudo, né? E Isso é hoje muito bom. vamos abordar um tema importante da filosofia grega antiga, Aham. o grupo chamado Os Sofistas, né? Qual a contribuição deles para a oratória, para o direito, né? Uhum. São considerados os primeiros advogados. Então, tem muita coisa interessante para a gente explanar na live de hoje, professor Nildo. Perfeito. E eu já começo então, professor, perguntando o que foi a escola sofista, os sofistas, né? Então, Antes, olha só. só Ah, lembrando aí, sim. convidando o pessoal, né? Toda quarta-feira, caso você esteja, perdão, viu, professor? Caso você esteja aqui neste canal pela primeira vez, toda quarta-feira nós trazemos um tema de filosofia, direito, de educação, de história, tá? Sobre religião, falamos um pouco sobre religião, não sobre uma religião específica, mas falamos sobre religião, de forma geral. E não temos preconceitos com relação à religião, né? Muito pelo contrário, existe aí a liberdade religiosa, objeção de consciência, e tudo isso é garantido na Constituição Federal. Então, você tem o direito de ter a sua religião, inclusive também o direito de não ter uma. Professor, quem foram os sofistas? O que foram, na verdade, né? Depois nós falamos quem foi, mas o que foram Sim. os sofistas? Pode ser? Claro, os sofistas eram grupos de professores, eles eram itinerantes, ou seja, viajavam de cidade em cidade, Uhum. realizando trabalhos públicos, né? Como, por exemplo, discursos, com a intenção de atrair estudantes, e os sofistas cobravam, né? Para ensinar as suas técnicas, né? Vamos falar assim, o tema central dos seus ensinamentos estava no chamado logos, ou discurso, né? Uhum. Sempre tendo estratégias de argumentação. Os sofistas entendiam que para melhorar seus discípulos, ou, em outros termos, que a virtude seria possível de ser ensinada, né? Agora, professor Nildo, é interessante a gente entender a questão da virtude no conceito aristotélico, né? Uhum. Então, como que Aristóteles entendia a virtude, né? Ele entendia a virtude como, vamos falar assim, uma prática contínua de boas ações, né? Então, a pessoa que pratica de maneira contínua, de maneira permanente, coisas boas, boas atividades, boas ações, ela entra num círculo virtuoso, né? O que é diferente do vício. Então, o que seria o vício? Quando o sujeito pratica de maneira reiterada más ações ou ações que prejudiquem a ele e aos demais, né? Então, esse sujeito que pratica o vício, ele entra no chamado círculo vicioso, professor Nildo. Perfeito. Professor, então eles, para entendermos melhor, eram um grupo, esse grupo eram acrescidos mais professores, mais pessoas, alunos que se tornavam professor, eles permitiam isso ou não? Permitiu, né? Porque a partir do momento em que eles ensinavam o sujeito viesse a adquirir a habilidade da oratória, Uhum. né? Claro que ele também poderia ensinar, porque ele adquiriu, né, a habilidade da retórica, né? Agora, eles eram professores que caminhavam, né, de um lugar para o outro, vendendo conhecimento, principalmente referente à parte da oratória. Eles eram ótimos oradores, né? Uhum. E uma das contribuições dos sofistas para nós foi a questão da oratória, né? Eles tanto tinham a habilidade de defender um ponto de um lado, como um ponto controverso, né? Perfeito. E em razão disso, por muitos historiadores, os sofistas são considerados como os primeiros advogados do mundo, né?
Eles cobravam dos seus clientes para efetuar as suas defesas, em razão da grande habilidade que eles possuíam de argumentar, né? Uhum. São também considerados por muitos historiadores como os guardiões da democracia na antiguidade, na medida em que aceitavam a relatividade da verdade, né? Uhum. Hoje em dia, aceitar o ponto de vista de outra pessoa é um dos fundamentos mais importantes da democracia, professor Nildo Moraes, né? Não é porque uma pessoa tem um argumento, a outra tem um argumento contrário, né? Que elas devem se degladiarem em razão de terem opiniões opostas, né? Uhum. Ou seja, a divergência ela ocorre somente através de ideias, né? Não é porque uma Exatamente. pessoa pensa de maneira diferente da outra que ela não gosta ou que ela é inimiga dessa outra pessoa, né? Então, Uhum. isso é importante para o amadurecimento da democracia, né? Então, pessoas com opiniões diferentes, né? Todas devem ter aí a liberdade de expressar suas opiniões, porém respeitando o ponto de vista alheio, né? Inclusive tem aquela frase, né? Onde se tem opiniões diferentes, né? Se criam novas ideias, né? E é Exato. exatamente isso que é a democracia. Para viver em democracia, você precisa saber, pelo menos, respeitar a opinião divergente. Feito também me faz refletir algumas coisas bem interessantes, né, professor? Ao invés de brigar, de aumentar o volume, melhore os seus argumentos, né? É um ponto Claro, com a ser certeza, né? analisado, né? Ao invés de você se exaltar, porque você não consegue contrariar ou apresentar um ponto de vista diferente sem se exasperar, melhore o seu argumento. Talvez a gente consiga conversar, né? Isso também é um ponto interessante, mas por que que essa região, né? Todos eles eram praticamente ali da região da Grécia. O que que tinha ali na Grécia, professor, que muitos pensadores, durante alguns séculos, né? Toda a origem aí da oratória, toda a origem, por exemplo, os primeiros advogados, como o professor mencionou aí, por que que tinha assim essa característica tão marcante durante vários séculos das ideias dos filósofos ali na região da Grécia? É fácil responder essa pergunta ou é uma pergunta difícil de se responder? Não, a Grécia ela teve um desenvolvimento cultural nessa época antiga muito grande, né? Uhum, Tanto que a Grécia antiga ela é tida por muitos como sendo o berço da civilização ocidental. A nossa maneira de pensar hoje é o pensamento que vem da Grécia, né? uhum, O homem ocidental, por exemplo, ele tem uma forma de raciocínio, né? Bastante, vamos falar assim, voltada ao ensinamento dos filósofos gregos, né? Então foi um momento de uma civilização que surgiram muitos pensadores, né? E eles deixaram o legado deles em várias áreas, como filosofia, história e outras mais, e que a gente os estuda até os dias de hoje. perfeito. Professor, quais foram os maiores nomes, assim, do sofismo? Então, olha só, temos alguns grandes nomes, à medida em que a gente for desenvolvendo o tema, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles, né? Então, como por exemplo, Protágoras, Górgias, Isócrates, dentre outros, né? Também o Gorgias de Leontini também, né? Teve aí também, vamos falar assim, foi um expoente desse grupo de sofistas, né? E uma coisa interessante, professor Nildo, é que a doutrina sofística consiste, como nós já falamos anteriormente, em ter uma visão relativa do mundo, né? O que vai, vamos falar assim, vai de maneira divergente
ao pensamento socrático, né? Pois Sócrates não negava a existência de coisas relativas, né? Mas ele buscava verdades universais e necessárias, né? A principal, um dos principais pensamentos dos sofistas pode ser expresso, né, através da máxima de Protágoras, né? Uhum. Quando ele diz que o Protágoras homem... não é Pitágoras, tá, pessoal? Para quem Ah, sim. está ouvindo assim, Protágoras não é Pitágoras. Pitágoras é da matemática. Pitágoras é da escola pitagórica, né? Uma outra, vamos Exato. falar assim, uma outra vertente, né? Aham. Então, Protágoras, ele tem uma frase dele importante, que depois a gente vai expor um pouquinho mais sobre ela, que é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, né? Tal máxima expressa, né, o sentido de que não é o ser humano que tem que se moldar aos padrões externos a si, né? Que Uhum. sejam impostos por qualquer coisa que não seja o próprio ser humano. E sim, o próprio ser humano deve moldar-se conforme a sua liberdade. Perfeito. Agora, professor, ah, ele- eles questionavam o que era propalado, né? Que a sabedoria vinha dos deuses e eles procuravam questionar isso e colocavam, né, como nós mencionamos aí, de um berço cultural da Grécia, né, eles questionavam exatamente esse ponto da sabedoria vindo dos deuses e a supremacia da cultura grega, né? O, o, o que eles tinham, a relação de moralidade e imoralidade, era algo que se poderia julgar ou não? O que que era esse conflito de ideias assim que eles tinham, Então, olha só, esse questionamento? os sofistas, eles defendiam aquilo que era chamado de relativismo prático, né? Uhum, E isso, muitas vezes, diverge da moral, né? Como é verdadeiro o que tal sentido assim é bem o que satisfaz ao sentimento, ao impulso de cada momento, né? Ao empirismo dos gnoseológicos corresponde o hedonismo e o utilitarismo ético, né? O único bem é o prazer, a única regra de conduta é o interesse particular. Gorgias declara plena indiferença para com todo moralismo. Ensina a ele e a seus discípulos unicamente a arte de vencer os adversários. Que a causa seja justa ou não, não lhe interessa. Então, dessa maneira, a moral, como norma universal de conduta, é concebida pelos sofistas não como lei racional do agir humano, ou seja, como a lei que potencia profundamente a natureza humana, mas como empecilho que incomoda o homem, né? E tentam criticar a questão desta lei, né? Na verdade, tão mutável conforme tempos e os lugares, bem como a sua utilidade comumente celebrada. Não é verdade, dizem, que a submissão à lei torne os homens felizes, pois grandes malvados, diante de crimes, têm frequentemente conseguido agir êxito no mundo, né? Aliás, a experiência em si ensina que para triunfar no mundo, muitas vezes não se faz necessária a justiça e a retidão, né? Mas sim a prudência e habilidade. Então, a realização da humanidade perfeita, segundo a ideia dos sofistas, não está na ação ética e ascética, no domínio de si mesmo, na justiça para com os outros, mas no engrandecimento ilimitado da própria personalidade, no prazer e no domínio de outros homens, né? eles tinham uma ideia contrária, né? A ideia dos pré-socráticos, do Tales de Mileto, que eles buscavam uma unidade originária. É isso mesmo, professor? Isso mesmo, né? Eles tinham. Os Pois não. sofistas, eles relativizam as coisas, né?
Não, ou seja, não tem Como que você vai relativizar, por exemplo, uma conduta ética, uma conduta moral, né? Uhum. Então, em razão disso, né, ao passo que o Sócrates buscava uma verdade universal, né, eles buscavam coisas relativas, ora pendente para um ponto, ora pendente para outro ponto, né? Então, essa relativização, com certeza, fere, né, as normas morais ou a questão da ética, professor Nildo. Então, eles acreditavam aí, eram mestres na retórica, né? E da oratória. Eles acreditavam, então, nessa verdade, uma verdade múltipla, e também uma relativa mutabilidade, professor, podemos dizer assim, do que era verdade, da moral, da ética, da Sim, né? religião? Se as coisas para eles eram relativas, as coisas também, por consequência, eram mutáveis, né? Uhum. Então, conforme dito anteriormente, os sofistas eram considerados grandes oradores, acreditavam que a verdade é múltipla, né? Relativa e mutável, né? Então, é o que você acabou, né, de argumentar, professor Nilton. O que nós podemos colocar, professor, alguns pontos que eram abordados pelos sofistas? Por exemplo, o relativismo nós já estamos abordando, mas a existência dos deuses, a natureza da alma, o que nós podemos colocar? Que todas essas eram doutrinas, né, dos sofistas, né? Sim, vamos falar assim, o grupo dos sofistas tinha algumas características comuns, né? Entre elas, o relativismo, que a gente acabou de abordar, né? Uhum. E também eles tinham a questão da oposição entre physis e nomos, né? Natureza. Physis, Physis, tá. direito, né? Uhum. Chamado direito natural. Physis, Uhum. físico, natural, né? E Sim, sim. nomos são as convenções. Uhum. Então, olha só. Então, no direito, na história do direito, sempre existiu essa divergência entre physis e nomos, né? Ou Uhum. seja, entre o direito Direito natural inato, né? e o direito feito em convenção, que é o direito positivo, né? Uhum. Então, pelo que nós sabemos, a gente pode entender que parte dos sofistas tinha o seu interesse filosófico voltado nos problemas do homem e da natureza, né? Isso quer dizer que aquilo que é dado por natureza não pode ser mudado, como a necessidade de que os homens têm de se alimentarem, né? O que é dado por cultura pode ser mudado, como, por exemplo, aquilo que os homens escolhem como alimento, né? Em outras palavras, todos nós precisamos da alimentação para continuarmos vivos, né? Mas numa cultura você pode ter um cardápio, né? E em outra cultura você pode ter um cardápio totalmente diferente de outro, né? Uhum. Em alguns países, por exemplo, você come carne, né? E na Índia, pelo menos algumas regiões da Índia, é proibido comer carne de vaca, Uhum. porque a São vaca é vegetarianos, né? tida como sendo sagrada, né? Uhum. Então, seria isso, né? Também, professor Nildo, eles falaram sobre a existência de deuses, né? Sim. Então, conforme a gente sabe, a cultura religiosa da Grécia era politeísta, né? Ou seja, eles acreditavam em vários Vários deuses. deuses, né? Uhum. Então, para os sofistas é mais provável que os deuses não existam, né? Mas eles não rejeitam completamente a existência. Portanto, eles são mais próximos do agnosticismo do que do ateísmo, né? A diferença entre os sofistas é aqueles que acreditavam nos deuses e a educação grega esteve no início ligada à existência
e interferência dos deuses nos destinos da humanidade, né? É que eles preferirem não se pronunciar a esse respeito. Não batiam o martelo, né? Não Exatamente. determinavam. Legal. Também eles abordam a questão que se trata da natureza da alma, né? Uhum. Então, olha só, a definição de alma para os sofistas é de uma natureza passiva e que ela poderia, dessa maneira, ser modelada pelo conhecimento que vem do exterior. Isso é importante porque, na prática, eles exerciam, pois, se as pessoas possuem almas passivas, elas podem ser convencidas de qualquer discurso proferido de uma maneira encantadora, né? Em razão disso, era preciso lapidar a técnica a fim de levar as pessoas a pensarem de um modo que venha favorecer o orador, ou seja, o sujeito que está falando para o público, né? A resistência que alguma pessoa oferece a algo que é dito não seria proveniente da capacidade de refletir ou questionar, e sim era decorrência da inabilidade discursiva do orador, professor Newton. Perfeito. Tinha assim, era muito discutida também, né, professor, a questão da metafísica, né? O, Sim. como era essa questão para os sofistas? Então, olha só, os sofistas, eles estavam bastante voltados em resolver questões da vida prática da polis, né? O que era a polis? Uhum, Era a cidade-estado grega, né? uhum, Aquilo que contribuiria para uma vida melhor com os outros ou para entender as necessidades imediatas era o centro das preocupações. Eles concentravam os seus esforços para pensar naquilo que entendiam como sendo útil, né? Então, questões como a origem dos seres, a vida após a morte, a existência de deuses, ou seja, questões ligadas à metafísica, eram por eles rejeitadas, professor Newton. perfeito. Não entravam aí em nenhuma discussão, né? Você quer pensar assim, você continua pensando da sua forma. Para a gente, nós rejeitamos essa ideia. É uma forma aí também de uma certa inteligência emocional, né, professor? Não Sim, querer com certeza, né? entrar em nenhuma discussão e muitas vezes uma discussão ah, desnecessárias, né? Nós já Ah, falamos sim. sobre a habilidade deles, né, de argumentar, mesmo que fosse contra uma ideia, né, em um ponto ou outro ponto. E para eles, o que seria a antilógica? A antilógica, conforme os estudiosos da filosofia, era uma estratégia de ensino comum aos sofistas para ensinar os jovens a defenderem uma posição para em seguida defenderem o seu oposto, né? Essa técnica de argumentação era chamada de antilógica, a Hum, qual foi bastante criticada por Platão e Aristóteles por entender que isso corrompia os jovens com a prática da mentira, né? uhum. Por sua vez, em sentido contrário a esse entendimento, alguns historiadores mais modernos consideram essa técnica como uma atividade importante do espírito democrático por respeitar a existência de opiniões divergentes, professor Nildo, conforme nós abordamos Aham. anteriormente, né? É, tirando a parte assim da mentira, mas a antilógica, como pelo menos eu enxerguei como uma forma de pensar diferente para que você tenha o argumento. Como se estivesse, talvez, se colocando no lugar de uma ideia contrária, professor. Era isso que eles tinham em mente? Sim, eles tinham isso em mente, né? Eles conseguiam defender uma tese e uma antitese, né? Com perfeição, né? Porém, como que uma coisa pode ser de uma maneira e já ser de imediato oposto, né? Então, é uma coisa
que não tem razão de ser, né? Por Aham. isso que eles eram criticados por outros pensadores, né? Mas eles tinham a habilidade de defender um ponto de vista e defender posteriormente o ponto de vista contrário àquilo que eles defenderam anteriormente, né? Uhum. Aí, Encontravam lógico, subterfúgios, né, em cada uma exatamente. das ideias. Exato. Então Por isso aí os... é contrassenso, é contralógico, né? Aham. Aí o Chama nome, né, da, da da, antilógica. da técnica, né? Aham. Professor, nós abordamos aí uma frase do Protágoras, seria o homem é a medida de todas as coisas. E ficamos então de aprofundarmos um pouco mais. Tem uma frase que remete, uma frase mais atual, né, mais contemporânea, que remete a essa frase de Protágoras, que você é a medida das 5 pessoas que você mais convive. Se essas pessoas tiverem um intelecto muito alto, uma liderança muito forte, você vai captar isso. Mas se você tiver com pessoas que sejam procrastinadoras ou que tenham hábitos não muito positivos, você também se tornará a medida dessas pessoas que você mais convive. Essa frase, podemos considerar que ela é baseada nessa frase de Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas? É Eu não sei se sobre tem essa origem exatamente, né? Mas me essa remeteu a origem, isso. essa origem eu não conheço, né? Mas que tem relação, pelo menos Sim. parcial, tem, né? Aham, eu A gente também. pode analisar que pelo menos uma relação parcial, com certeza, né? Aham. Então, olha só, então voltando à questão da frase famosa de Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, olha só, então voltando à história da Grécia Antiga, um dos responsáveis para que Protágoras se tornasse um dos mais conhecidos sofistas foi Platão, né? Que Uhum. dedicou a ele uma obra, o que mostra que o filósofo, mesmo sem concordar com o sofismo, respeitou o pensamento de Protágoras, ao ponto de dedicar a ele algumas rejeições, né? Então, além de ensinar a arte do debate aos jovens, em suas muitas visitas a Atenas, né, sabendo que os sofistas eles eram professores itinerantes e não ficavam muito tempo num único lugar específico, né? Ele foi nomeado por Péricles para redigir a constituição de uma colônia ateniense, né? No diálogo Teteto Platão traz um importante pensamento de Pitágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como são. Em outras palavras, que se uma pessoa pensa que uma coisa é verdade, tal coisa é verdade para ela. Isto é, a verdade é subjetiva e relativa, não objetiva e absoluta. Então, aqui, os historiadores trazem um exemplo, né? Se uma pessoa está com febre, ela pensa que a temperatura do ambiente está baixa, mesmo que ela esteja em Fortaleza e os termômetros apontem 38 graus, né? Como não há uma verdade objetiva a ser considerada, a verdade seria relacionada aos indivíduos, né? Em relação à crença nos deuses, o relativismo tem a consequência de que não há uma crença mais correta do que a outra. Todas devem ser respeitadas, dado que o homem não pode saber nada a respeito dos deuses, se existem ou como são. Quando diz isso, Protágoras se aproxima do agnosticismo. Em outras palavras, a que chegaram a nós por Diógenes Laertius, né? Então ele diz o seguinte: no que diz respeito aos deuses, não posso ter certeza de que existem ou não, ou de como eles são, pois entre nós e o conhecimento deles há muitos obstáculos.
quer a dificuldade do assunto, quer a pouca duração da vida humana. Então, dessa maneira, Diógenes Laertius, ao criticar Protágoras, nota que sua obra foi queimada em praça pública por atenienses, que acreditavam que ele corrompia a juventude, e ironiza dizendo que ele foi o primeiro homem a dizer que, em relação a qualquer assunto, há duas afirmações contraditórias, né? Depois, Platão objetou que se todas as crenças são verdadeiras, a crença de que nem todas as crenças são verdadeiras também é verdadeira, né? A técnica argumentativa dos sofistas foi registrada por Protágoras em sua obra Antilogia. Para ele era preciso aprender a argumentar pró e contra determinada posição, pois para ele todas as posições são tidas como verdadeiras, né? A antilógica era um bom recurso para se preparar para os debates, pois, ao se conhecer profundamente os principais argumentos contra a favor de determinado assunto, é possível defender bem qualquer posição tomada sobre ele, né? E objetar com eficácia os argumentos dos adversários. Perfeito. A densidade cultural, digamos assim, durante esse período e durante séculos, na verdade, né? Foi algo realmente muito admirável, né? Sem tanta tecnologia, aliás, sem tecnologia nenhuma, tecnologia para a época deles, né? Uhum. Professor, nós falamos aí sobre o agnosticismo, que é diferente do gnosticismo, né? São duas coisas distintas, apesar das palavras serem bem semelhantes. Podemos fazer uma distinção entre o gnosticismo e o agnosticismo? Claro, professor Nildo. Conforme a gente sabe, a palavra gnose significa conhecimento, né? Uhum, O termo a na frente, né? Ele é a rejeição, né? uhum, Agora, isso na parte, vamos falar assim, teológica, né? O agnosticismo leva à não crença, né, em Deus, né? uhum. Ou se duvidar, né, melhor falando, se duvidar da existência. Não sei Ele se junta existe o ou teísmo, não, né? né? Exato. Enquanto que a gnose teológica, ela acredita, né, Uhum. na parte, na existência de Deus, professor Nildo. Você tem algum complemento a isso, professor? Não, a palavra grega, né, para gnóstico gnóstico vem da palavra grega gnostikos, e ela remete, né, ao sentido de que algo é possível de se conhecer, né? Na nossa língua, né, na portuguesa, o termo é utilizado para quando você se refere a alguém que é sectário do gnosticismo. O que é sectário? Separado. O agnosticismo, como o professor colocou o a preposição aí, o artigo a, né? Quer dizer que é a não crença. Não, eu sou apolítico. Não gosto de política, né? Não me envolvo com política. Eu sou político, eu me envolvo com a política. Então, para fazermos aí essa distinção e também levar um pouco mais de conhecimento aí, né, professor? Inclusive, professor Nildo Moraes, alguma corrente dos cristãos primitivos eram os gnósticos, né? Sim, Tem toda uma história bastante interessante ali dos primeiros cristãos, e exato. dentre, vamos falar assim, as várias vertentes, tinha os gnósticos, né? Aham. E são tidos como vamos falar assim, uma corrente dos cristãos Antes mesmo, na primitivos. verdade, antes mesmo, professor, das crenças, né, do cristianismo, existia aí a gnose, né, o gnosticismo, né? E hoje, né, que vamos falar assim, descobriram textos antigos, né? Aham, Nesses textos, alguns deles falam dos gnósticos, né? sim. Então é uma parte da história aí também bastante interessante, professor Nildo. Quando a gente for abordar, fazer uma live sobre os cristãos primitivos, né? Que eu acho bem Certamente a interessante. gente pode Vamos falar. abordar um pouquinho dos gnósticos também, né?
Com Concílio certeza. de Nicéia, e tem muita coisa boa aí, né, para a gente comentar. Com certeza, mestre. Sempre muito bom compartilhar conhecimento e aprender também, né? Quando a gente pesquisa um tema, escolhe um tema e lê sobre esse tema, a nossa mente ela se expande, né? O conhecimento é verdadeiramente libertador, porque você não fica preso a determinados pensamentos, a determinadas crenças, a determinados dogmas. Eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de crenças limitantes, por exemplo, que pode te impedir aí de crescer profissionalmente, de se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, um marido melhor, um filho melhor. Então, algumas coisas aí que venham a te acrescentar para você na sua vida pessoal e no seu cotidiano. Professor, o que nós podemos falar aí para finalizarmos a nossa live hoje? Para finalizarmos, falar um pouquinho sobre falar assim, alguns dos principais filósofos, né, Ótimo. da sofística, né? Hípias. Então, Nós nem isso, falamos, Hípias, o não falamos dele. Trasímaco, né? Uhum. Então, Hípias era um sofista especialista nas coisas naturais, né? Das ciências naturais da Grécia. Além de filósofo, era matemático e ele sabia dialogar sobre muitos assuntos, como poesia, astronomia. Hípias trouxe importantes contribuições para a área da geometria e, dentro da filosofia, versava sobre o relativismo moral, a universalidade da virtude e a defesa do igualitarismo. Professor Nildo, você pode abordar um pouco sobre o Trasímaco? Podemos, claro. Eu tenho um material aqui, professor, Uhum. que fala sobre alguns, né? Nós já falamos aí sobre Protágoras, o senhor falou agora sobre Hípias, e vamos falar então sobre Trasímaco. Esse personagem ficou muito conhecido através de uma declaração na qual afirmava que a justiça seria apenas a vantagem do mais forte. O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis colocar que, através da força, e ele colocava isso, vamos, como é que eu posso colocar isso aqui, professor? A justiça sempre ataca o mais forte. Na verdade, O mais forte o impõe a mais sua justiça, né? exato, o mais fraco, ele não tinha conhecimento, argumentos para combater aquilo. Então, seria mais ou menos isso, né? Por isso que vem aí da E parte seria dos dominado governantes, pelo mais né? forte, né? Sim, dominado pelo mais forte, né? Exatamente. Então, por Tanto isso onde ele... intelectualmente, né? Como Uhum, também na força bruta, né? A gente viu nas exatamente. guerras, né? O forte Aham, escravizava o mais fraco, né? Então, e o direito, ele surge, vamos falar assim, na época pelo menos mais moderna, como um meio de tentar uhum. Equalizar. defender os mais fracos, né? Aham. Então, ele colocava isso como uma crítica direta ali aos governantes, né? Que tinham mais força, o poder para subjugar. Então, a justiça era uma característica dos mais fortes, mas na verdade era a falta de argumento, conhecimento de força dos mais fracos, por isso eram subjugados. Exatamente, professor Nildo. Beleza, professor. Queremos agradecer a todos que nos assistiram, que vão nos assistir. Obrigado a você que está conosco até agora, assistiu até o final. Sempre recomendamos que você assista aos outros vídeos aqui que já estão postados no canal do professor Samuel Merbach, canal Professor Nildo Moraes, é só você procurar. E é importante que você que gosta desses temas, gostou desse tema, foi relevante para você, acrescentou alguma coisa, que você compartilhe essa live, fale do canal nos seus grupos de estudos, no grupo do WhatsApp, no Facebook, e para os seus conhecidos, faça aquele combo completo, compartilhe, curta, comente e se inscreva nos canais.
Obrigado, professor. Obrigado, professor Nildo. Até a próxima semana com um tema novo, com certeza. Até Obrigado mais, a todos. pessoal. Até mais.